Olá, riquezas, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sem gravar, estou aqui de volta. Sim, estava passando por mudanças, mudança de endereço também, e a gente sabe que tudo se desmonta para remontar, vira uma bagunça. Porém, estou aqui de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Marta, sou psicóloga de formação, pós-graduada em psicologia analítica, né, psicologia junguiana, professora de aromaterapia, terapeuta oracular, trabalho com tarô junto com outros oráculos, né, mas principalmente tarô e baralho ciganos juntos na mesma sessão. E estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre reflexões. Para quem já segue, para quem já estava aqui no canal por conta dos vídeos de previsão de signos através do tarô, eu continuo fazendo esse trabalho, mas eu migrei a leitura mensal para o jornal Viu. Então, quem ainda não viu, veja. Eu vou deixar o link aqui. Tem as previsões dos últimos 2 meses e setembro tá para sair, tá bom? Mas hoje eu quero fazer um vídeo bate-papo assim sobre os temas, né? Também sou estudante, pós-graduanda, né, de filosofia e vim aqui para trazer reflexões, porque refletir é a arte de pensar o pensamento. Li isso e gostei muito dessa frase. E às vezes me surgem temas que eu fico refletindo sobre eles e trazendo o olhar da psicologia, né? E aí misturando com a aromaterapia de como a gente arquetipa curas, né? Através do que vem surgindo, que a gente vem vendo de comportamentos, principalmente do feminino, por repetição. E aí me bateu um tema, né? Um tema que, de uma certa forma, a gente percebe muito na queixa masculina, né? Tem se ouvido muito falar de liberdade, que os homens se sentem pressionados, que evitam relacionamentos porque querem liberdade, ou depois que entram no relacionamento, se sentem sufocados, né? Então, é uma queixa que cabe um olhar mais profundo, cabe colocar uma lente de aumento do que é o rebote dessa queixa, mas sob a luz dos arquétipos femininos, o que a gente vem desenvolvendo de memória arquetípica e como isso precisa ser iluminado para se debater, né, com sabedoria, com inteligência sobre essas coisas. Tudo que eu falo aqui, seja nesse vídeo ou em qualquer outro, gente, não são verdades absolutas. É por isso que eu adoro dizer que a gente precisa refletir sobre. Porque refletir é pensar sobre um tema sob vários pontos de vista e não criar uma verdade absoluta e ficar batendo naquela tecla como se aquilo servisse para todo mundo em todos os casos. Não, cada caso é um caso. Mas diante desse tema específico, eu fiquei refletindo sobre a ideia das caixinhas que nós mulheres fomos colocadas lá nos primórdios dos tempos, né? Há alguns milênios, alguns milhares de anos. Como isso foi traduzido de uma forma romantizada na época medieval e qual que é ainda os resquícios de comportamento que foram normalizados e que nós reproduzimos, nós quanto mulheres dentro de relações. Então, o tema eu vou falar do comportamento feminino dentro das relações, né, que tem essa ideia de hierarquia, né, de exercício do poder sobre o outro, mas isso não quer dizer que isso só aconteça nas relações heteronormativas, tá, gente? Sempre tem elementos preponderantes dentro da nossa psique que é interessante a gente investigar, tá? Então, veja bem, lá nos primórdios dos tempos, a gente tinha uma sociedade em que o feminino ele era visto de uma forma luminosa, endeusante, porque a mulher gerava a vida, né? A mulher ela tinha os seus ciclos a partir da natureza e de repente ela gerava uma vida e ninguém sabia direito como isso acontecia. Mas existia esse elemento de que a mulher gerava vida, então ela era divina, certo? Para além desse olhar que seria um recorte social, a energia primordial feminina é uma energia de criação.
né? Ela cria a revelia, ela cria infinitamente. A energia do feminino, ela, inclusive a criatividade, é uma energia do aspecto feminino. Homens muito criativos têm um lado feminino mais trabalhado. Mulheres muito dicotômicas, né, muito cheia de regras, têm o lado yang mais preservado e estimulado. Então, a gente tem que pensar a partir de figuras arquetípicas, elementos psíquicos que a gente vai se relacionando com eles. Então, assim, lá nesses tempos, a gente já tinha esse evento que era assistido de forma social, até o homem perceber que ele tinha sim uma participação nesse processo. Mas para falar da figura psíquica, da energia psíquica do feminino, é, isso desembocava nas relações também, porque as mulheres eram livres, né? Não existia o elemento do casamento como é colocado agora no exemplo da monogamia, né? Que super funciona bem para umas pessoas e nem tanto para outras. Mas não é sobre isso esse vídeo hoje. Então, como a mulher ela tinha esse elemento da criatividade, as relações ela eram mistas, né? As mulheres elas se relacionavam de um modo geral com quem elas se sentissem atraídas e tal. Então essa energia ela estava solta, né? Ela era solta e expandida. Qual foi o elemento que começou a tolher essa energia? E aqui não é uma crítica sobre o que é certo e o que é errado, porque determinadas inserções e mudanças de comportamento também faz com que a gente evolua quanto nação, quanto humanidade. Mas o que, que começou a acontecer? A humanidade começou a perder o hábito de ser nômade, né? É quando a gente também se desenvolve, porque você desenvolve novas habilidades. Então, as pessoas pararam de ser nômades e elas começaram a estabelecer-se em lugares. A partir do momento que elas começaram a estabelecer-se em lugares, elas começaram a desenvolver a agricultura, a pecuária, através da caça, né? É, elas exploravam aquele lugar, mas estabelecidas naquele lugar, e começou a nascer a ideia do que? De posse da terra. Daquele lugar, o masculino dizia: essa terra é minha. Então, a partir do momento que eles estabeleceram o quadradinho, essa terra é minha, a mulher ela se tornou um produto dessas relações. Porque se essa terra é minha, eu não posso ter relações com. Aliás, as mulheres com as quais eu me relaciono não podem ter relações com vários homens, porque eu nunca vou saber se o herdeiro desta minha posse é meu filho ou filho de outro. Então o homem começou a se sentir vulnerável nessa situação, inclusive de ser atacado, para a terra ser tomada. Estou resumindo um bocado aqui, tá? Para parecer um papo mesmo, né? Historicamente falando, para chegar nessa tal liberdade, que são essas é, inversões de valores, né? Então, veja, naquele momento, a gente vai saindo de um matriarcado e entrando num patriarcado, onde o homem exerce poder sobre a terra, sobre suas posses e sobre sua prole, automaticamente sobre sua mulher. Então, a mulher se torna uma propriedade dele que tem que fazer parte do seu cercadinho. Olha que coisa louca. Então, pensa, a energia do feminino ela é uma energia expandida e criativa. A partir da mudança de era, né, das mudanças de comportamento que vai estabelecendo essas relações, a mulher ela já é colocada no lugar de ser ceifada, certo? Por questão de sobrevivência, porque antigamente também tinha muito isso, da mulher também saía para caçar, também fazia cuidado da agricultura, da terra, né? Mas estabeleceu-se essas relações dessa forma e isso foi sendo aceito à medida que foi sendo estabelecido. É óbvio que sem romantizar épocas, nada era como um comum acordo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Muita coisa foi sendo imposta, porque a partir do momento que o homem entendeu a participação dele na concepção de um bebê, né, ele também começou a exercer a sua vingança, né? Antes ele se sentia para fora, né? Uma vingança
inconsciente, né. Então agora eu quero também ser dono desse potencial, porque se você gera a vida e depende de mim, eu sou o dono do seu útero também, né. Então olha que coisa louca, a mulher ela foi colocando, né, e para sobreviver, por instinto de sobrevivência, você vai cedendo ao que a época vai te impondo, certo? Corta, né, de coisa de 10.000 anos atrás para era medieval. Comportamentos, gente, vai criando o que eu chamo de DNA ancestral, aquilo vai ficando na sua marca de geração para geração. Milhares de anos, né, milhares de anos, né, alguns porque 10.000 anos, exatamente, bastante tempo, vamos colocar assim. Depois, o que acontece? Esses comportamentos, eles são esquecidos no seu início e vão ficando os resquícios na psique. É o que a gente fala do feminino coletivo, né? Do inconsciente coletivo do feminino. Então, as mulheres também, à medida que o homem vai tomando esse poder de posse, tudo é meu, eu possuo, eu sou o dono, a mulher também vai adquirindo introjetando esses conceitos dentro de si sem perceber e vai se modelando. Quando a gente chega na era medieval, a coisa já está aquela bagunça em que a mulher é a que tem que se expor num baile, numa civilização, numa vila para ser escolhida. Então é onde a gente vê as representações de época, né, através de cinemas e séries, é, dos grandes bailes medievais que o príncipe dava para escolher. E aí entra um bocado de competição feminina, porque essa mulher já está dentro do cercadinho, né? Então ela precisa ser escolhida para ter o seu dono, né? E esse dono é que vai fazer a manutenção da sua vida, é esse dono que vai fazer com que a vida dela se torne mais fácil, só que não, né? Por quê? Porque o preço que o feminino paga para entrar nesse cercadinho psíquico é a automutilação psíquica também. Né? Você tem que entrar num conceito, num conjunto de valores pré-estabelecidos por uma era patriarcal. Embora eu não goste dos extremos, né, nem do patriarcal, nem do extremo do matriarcado, eu acho que o caminho do meio é o caminho da saúde e evolução humana, né? Mas também não vou entrar nesse mérito agora. E o que acontece? A mulher começou, aí vem a vingança da ânima, né? A ânima sombria, né? Figuras psíquicas, gente, que a gente assim, ó, não acessa de forma consciente, é reprodução de comportamento que vai gerando mais comportamento e o que é psíquico, às vezes ele vem na coisa do sentimento, não é tão claro que nem eu tô aqui falando para vocês. Mas o que acontece? Qual que é o lado sombrio, aquela ânima que tá lá na ancestralidade, lá, sei lá, 10.000 anos atrás, onde tudo começou, ela tá marcada ali, né, nesse DNA ancestral que vem passando de geração para geração. E aí fica uma ânima sombria no interno do feminino, como se fosse, então, já que você me colocou no seu cercadinho e esse é o preço que eu tenho que pagar, você também vai ter que ficar presa nesse cercadinho. Você vai ser só meu. Então, assim, olha que interessante. A ideia da monogamia, ela nasce no patriarcado. Ela nasce como uma exigência do masculino para proteger os seus bens. Então não foi a mulher que inventou a monogamia. Não foi a mulher que inventou você vai ser só meu, eu vou ser só sua. Isso veio lá dos camaradas. E aí hoje, né, muito tempo depois, quando o feminino faz esse enquadre, porque isso está reverberando, né, lá e ainda é muito presente, gente. Quanto comportamento, a gente ainda tem muito para se trabalhar e se curar, né? Isso daqui também, eu não quero dizer que assim, mas então quer dizer que o natural é o não monogâmico? Não. O que eu quero dizer é que agora a gente percebe que tem uma ânima, ou seja, um lado feminino sufocado dentro do masculino. E isso é muito louco, porque daí o masculino que também está querendo exercer o seu direito, já que ele foi imposto regras, né? Regras, limites é coisa do yang, é coisa do masculino. Então a mulher, ela aprende isso também e ela também exige. Então, já que tem que ser assim, vai ser desse jeito. Então, já que a gente está junto, é desse jeito. E não é. Eu quero que fique claro que isso é uma reflexão, tá? Eu não estou aqui ditando regras para ninguém. Eu não estou falando que é certo ou errado. O que eu quero dizer é que assim, a gente vê o feminino reproduzindo comportamentos que nem é da natureza feminina.
Isso é da natureza do que lhe foi imposto há muito tempo atrás e, e aí hoje é pautado como natural. E aí figuras psíquicas internas, elas começam a querer tomar o seu espaço para a gente continuar evoluindo de alguma forma, e aí a gente esbarra agora nesses conceitos sociais que se fortaleceram um bocado. Por quê? Porque a gente está mais uma vez na época da materialidade, é muito tudo pautado pelo ter. Então o masculino que criou essas regras lá atrás, que também está reverberando no seu inconsciente, só reproduzindo sem questionar, começou a ficar pesado para eles também ser o alfa, o mantenedor, porque as mulheres estão ganhando mais autonomia, mas ainda tem muita coisa para ser mudada. Primeiro, bate na fragilidade do masculino. Se a mulher tem mais autonomia financeira, se hoje ela socialmente ela consegue escalonar na sua profissão, se algumas vezes a mulher ela consegue se equiparar ou até ganhar mais do que o homem, esses homens eles estão sentindo uma fragilidade com a qual eles nunca tiveram que lidar, né? Então, quanto mais a gente vai assumindo o nosso protagonismo, mais essas figuras que precisam se questionar dos seus reais papéis, porque o convite da reflexão, gente, é sempre a gente acessar o que é da nossa essência e parar de ficar reproduzindo o comportamento de forma compulsória, que é uma coisa que eu tenho falado muito também, né? Muitas mulheres adquirem relacionamentos que são compulsórios. E digo mais, muitos homens também. Essas pessoas elas estão se olhando, elas estão conversando sobre o que elas têm de afinidade, elas estão se vendo de verdade, fazendo planos juntas, ou elas só estão vivendo o que é esperado delas socialmente, porque é uma repetição milenar, né? Então, enfim, voltando para o tema, é muito engraçado até a gente perceber que hoje homens estão se sentindo sufocados por relacionamentos de uma situação que eles criaram nos primórdios dos tempos. Olha que interessante, né? Ah, mas eu quero ser livre, tá? Mas foi justamente essa postura de delimitar que tirou a liberdade ancestral do feminino, tal qual era em sua natureza, né? E mesmo quando existem relações que têm mais liberdade, dá para perceber que ainda tem muito essa postura que aí é entre homem e mulher de ficar cerceando, de ficar limitando, né? Mas por quê? Porque o feminino também se contaminou desses comportamentos. Então, fica aquela memória inconsciente de se termos que viver dentro do cercadinho das posses, aí eu também aprendi a exigir, né? Aí eu também aprendi que relacionamento é só isso e aí não tem mais reflexão. Aí vai se perdendo a liberdade. Perde-se, inclusive, o sentido de companheirismo, cumplicidade e conexão de vínculo, que é o real dos relacionamentos, é o real. Porque, assim, se você olhar as relações, tem muitos casamentos, e aí dando um pouquinho ali, uma pitada de astrologia, tem muitos casamentos que param na casa 7, que é o casamento do quê? Do civil. É o casamento do contrato assinado. Mas já se perdeu os prazeres e a diversão da casa 5, que é a casa do namoro, e a cumplicidade da intimidade, da sexualidade, dos segredos, né? Que é na casa 8 que a gente se torna cúmplice, né? Do nosso parceiro, da nossa parceira que a gente escolheu para viver. É na casa 8 que a gente pode contar é, os nossos segredos, aquelas coisas que a gente não revela. É na casa 8 que tem a sexualidade mesmo, no vínculo. Na casa 7, a sexualidade ela é meio que para construir família. Olha que loucura, né? A concepção acontece na casa 5, a manutenção disso na casa 7. E tem muitos relacionamentos que eles estão só pautados na casa 7, que é o acordo assinado, que é onde tudo começou lá atrás, é o acordo das posses. Né? Se você for parar para pensar, é na casa 7 que você assina o papel e assina o seu contrato material de matrimônio, se você vai dividir bem, se você não vai dividir bem, se é parcial, se... Olha que loucura. Só que muitos relacionamentos ficam nisso e não voltam para os prazeres da casa 5 e nem chegam. Tem tantos casamentos que nem chegam na intimidade da casa 8. Né? Então, olha só, era para falar de um tema só, já estou falando aqui de um monte de coisa relacionada aos relacionamentos. Mas a importância disso é para a gente refletir sobre a ideia de conexão, vínculo, partilha.
Por que que os homens muitas vezes se sentem sufocados? Porque as mulheres se tornaram mais exigentes na postura de sufocar, inclusive, como se fosse um direito adquirido, porque isso nasceu lá atrás, né? Das coisas dos contratos pautados na posse que reverberam até hoje. Né? Então, assim, por mais que hoje, olha que interessante, as muitas mulheres trabalham fora, vão estudar, constroem a sua vida na independência, ainda existe uma sombra dos bailes medievais, né? Mas eu ainda preciso ser escolhida, mas eu ainda quero ser escolhida. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, sem crivo de julgamento, tá? Isso é uma coisa que pega muito profundamente, às vezes inconsciente. Então, às vezes, tem mulheres extremamente independentes que essa sombrinha vai pegando no fundo ali do inconsciente de formas que a pessoa nem percebe, tá? Então, eu gosto de falar nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Isso daqui não é uma crítica a casamentos monogâmicos. Eu sou uma pessoa que tem uma natureza de viver uma relação de cada vez, embora, né, tenha o meu histórico aí, tenho a minha história, mas não é nem por questão de monogamia ou não monogamia, eu tenho uma natureza intensa, então eu vivencio as coisas intensamente. Então, perceba, pessoalmente falando, não é uma crítica ao casamento, é uma reflexão sobre o quanto de verdade vocês estão vivendo nas relações de vocês. O quanto vocês escolheram viver com pessoas, e eu estou falando isso para homens e para mulheres, o quanto vocês escolheram pessoas para dividir e traçar planos de vida a dois, que você pode de verdade abrir o seu coração com segurança. Porque assim, tem muito casamento que não tem, assim, tem o acordo, mas não tem a amizade, não tem o amigo confidente, não tem a parceria de confiança. O que eu já vi, gente, de pessoas que se casam, mas as coisas da intimidade conversam fora, porque não tem um amigo, uma amiga dentro de casa, um parceiro, uma pessoa para segurar o rojão e caminhar junto. Olha, eu sou terapeuta, eu ouço muitas histórias, né? Eu lido com pessoas, é o meu trabalho. Então eu fico refletindo, né? Às vezes a gente tem muito casamento e muita solidão dentro dessas relações. Homens que se sentem presos aonde eles mesmos não conseguem, né? Dividir os seus desejos, ideias e intenções. E te digo também, né? Tem um sinalizador interessante. Muitas das vezes é porque se eu quero liberdade, eu tenho que dar liberdade também. Não dar, né? Porque a liberdade é da gente, ninguém, a gente não tem que pedir autorização para ninguém. Mas existe esse conceito. Porque se lá atrás ele tem a memória que está no subconsciente de que ele é dono, ele também acha que ele tem que autorizar. Essa mulher só pode fazer o que ela quiser se eu autorizar. Ela só pode fazer tais e tais coisas se eu autorizar. Isso também está internalizado no feminino. Então, o que a gente vê acontecer? Pessoas que se casam e perdem a vida social. Gente, veja se isso não é muito comum na sociedade. Eu ouço mulheres falando, ah, mas e fulana, nunca mais a gente se viu, né, porque casou. Parece que a pessoa, tipo assim, existe vida pós-casamento? Existe. Parece que a pessoa morreu, né, socialmente. É muito doido, mas é uma frase extremamente comum. Ah, vamos chamar fulano. Ah, mas eu não sei se ela vai porque ela casou, né? Ah, gente, olha isso. Se você for parar para refletir, não faz nem sentido, né? E assim, os homens, ah, mas os homens fazem o que eles querem, mais ou menos, né? Um cara que ele casa, como ele também quer ter essa rédea curta, ele não sai na sexta-noite para voltar no sábado de manhã com os amigos como ele fazia antes. Ah, mas é claro que não, isso não pode, agora ele é casado. Ué? E a confiança, a cumplicidade, a amizade que tem que ter dentro da relação. Então, você se casou com uma pessoa que ele também tem que te pedir autorização para sair com os amigos e passar uma noite fora? E por que que os homens falam, estou me sentindo preso, não posso sair mais? Ah, agora que eu casei também não posso mais. Porque ele também não quer ver a sua companheira saindo na sexta, no sábado à noite ou viajando no final de semana com as suas amigas. Olha o nível das inseguranças que as pessoas têm por essas relações que são compulsórias. Compulsórias. As pessoas não conversam mais sobre as verdades que habitam seus corações. E isso não é de hoje, isso tem mais de 10 mil anos. Né? Então, por que que eu trouxe essa reflexão aqui? Porque é uma queixa do masculino, a gente ouve, é uma queixa também do feminino, mas principalmente para falar do feminino, para vocês começarem a trabalhar esses inconscientes coletivos que vão se repetindo aí,
criando memórias e verdades que não são da nossa natureza, né? Então, essa faxina que a gente fala de transformação do feminino, gente, a raiz é longe, né? Não é aqui de 200 anos, de 300 anos, de 500 anos. O negócio é lá atrás. Tem alguns bons 1000 anos aí na história, entende? Então, é você começar a entender que quando a gente limpa uma ancestralidade, quando a gente se investiga nesses lugares, vocês têm que ter muita, todos nós, né? Temos que ter muita clareza que o ideal é o ponto de equilíbrio, mas o yin, ele tem que ser fortalecido. O yang tem que ser visto com clareza, para uma coisa não atropelar a outra e a gente ficar reproduzindo comportamentos que muitas vezes são as nossas ânimas sombrias, os nossos instintos de vingança pelo que nos foi tirado, que está norteando as nossas escolhas e a gente não está nem percebendo. Aí super parece que a gente está livre, fazendo, né, indo para a emancipação feminina e tal, 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 mas sempre fica aquela, né, aquela coisinha no fundo que não foi observada na profundeza da intimidade, lá dentro da psique. Às vezes tem muita reprodução de comportamento aqui no social, tá fazendo, tá conquistando, mas lá dentro ainda tem um bocado de coisa para ser remexido. Por quê? Porque não pertence nem à nossa era. Tá muito lá para trás, né? E aí é quando eu começo a falar do que é o coletivo do feminino também, no geral. Eu não tô falando feminino só mulher, eu tô falando inclusive do feminino no homem. Porque se o masculino, o homem, ele começa a trabalhar suas figuras suas figuras femininas também, a paz vem, gente, né? Por quê? Porque daí também começa a ter mais auto-amor, flexibilizar mais, quebrar esse sentido de dureza, que muitas vezes é imposto também quanto figura, que tem que reproduzir, que tem que ser desse jeito. Então, gente, papo é longo. Me empolguei? Me empolguei, né? Espero que faça algum sentido, porque assim, a gente começa a falar do que está vindo na cabeça, né? O tema vai vindo. Isso era tema assim para uma roda, para debater, para falar, para, enfim. Mas eu só queria trazer aqui como sentido de reflexão mesmo, que é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Trazer um tema, trazer um papo e falar: nunca percebi, Fabi, nunca me olhei por esse lado, nunca reparei. Nossa, realmente isso está acontecendo no meu meio com o masculino. Ah, não, isso não está acontecendo no meu meio. Vejo mais essa reprodução vindo das mulheres e tal. Mas lembrem-se que são figuras internas. São figuras internas. O que a gente tem que procurar é esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. E dando ainda mais uma pitadinha sobre, por exemplo, os prazeres, ele está ligado à figura feminina, ao nosso arquétipo feminino, que parece que é do masculino. Ah, o masculino, né, gosta de se divertir, tudo é o homem gosta de uma farra, de uma festa, mas o feminino é quem estimula isso. Buscar os prazeres, nutrir os desejos é uma figura do feminino, né? É uma característica do feminino. E quantas mulheres a gente vê cheia de obrigações, né? Cheia de responsabilidades, porque daí é o yang que está mandando forte e não se permite baixar um pouquinho a guarda e cuidar da alma, né? Então é isso, falei pra caramba aqui. Deixo essas reflexões aí com vocês. Lembrando mais uma vez que quem gosta dos vídeos de previsão vai estar no canal do Viu. Assim que sair, eu coloco aqui o link na descrição. E é isso. Não sei se eu deixei vocês mais esclarecidos ou mais confusos, mas é só um bate-papo. Hoje esqueci até o meu café, inclusive. Fiquem aí com essa reflexão e comentem aqui o que essa história toda reverberou aí em vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.